Boa tarde, pessoal. A gente está na segunda aula da RDE sobre as posições relativas entre pontos e retas com a circunferência. Essa parte de posição relativa de ponto e reta em relação à circunferência, eu dividi em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Então, essa parte vai tratar só sobre pontos e circunferência, e o próximo vídeo a gente vai tratar pontos, retas, na verdade, e circunferência. Então, assim, um ponto comparado com uma circunferência, ele pode ter três posições possíveis. Uma delas é quando o ponto faz parte da circunferência, então tá aqui destacado em azul, tá fraquinho, mas acho que dá para vocês enxergarem. Então, esse pontinho azul, ele pode estar em cima da circunferência, e nesse caso a gente fala que o ponto, ele pertence à circunferência, tá? Uma outra situação é quando o ponto tá fora da circunferência, a gente chama o ponto de ponto exterior. E quando o ponto está dentro da circunferência, a gente fala que o ponto é o ponto interior, tá? Então, são essas três posições relativas entre ponto e circunferência. O ponto pode pertencer, pode estar fora da circunferência, que é o exterior, ou pode estar dentro da circunferência, que no caso é o interior. Tá. Quando eu não tenho o desenho gráfico do ponto, porque assim, tendo gráfico é fácil enxergar, né? Mas quando eu não tenho gráfico, eu tenho só a equação e um ponto. E eu não quero, na hora eu não consigo fazer o desenho da circunferência, ou não é prático fazer o desenho de circunferência, como que eu posso verificar se o ponto faz parte ou não, se ele é exterior, se ele pertence ou se ele é interior à circunferência? Então, a gente pode comparar isso, fazer essas comparações por meio do raio. Então, aqui, ó, colocar o nome R para o raio. Então, aqui eu tenho uma medida R para o raio, que é a distância do ponto central até qualquer ponto da circunferência. Se a distância do ponto de análise, que é o ponto P, ao centro, então, distância do centro ao ponto, ou do ponto ao centro, tanto faz a ordem, se ela for igual ao raio, significa que esse ponto, ele pertence à circunferência. Se a distância entre esse ponto central até o ponto de análise, que é o ponto P, se ele for maior que o raio, aí a gente fala que o ponto é exterior. E se a distância do ponto C ao ponto P de análise for menor que o raio, aí a gente fala que o ponto é o ponto interior. Então, geralmente, quando a gente faz essas análises de posição relativa de retas e pontos, a gente trabalha com distância de dois pontos também. Então, a gente calcula quem é o raio da circunferência, calcula a distância do centro ao ponto e verifica se ele é igual, maior ou menor. Se for igual, é pertencente, se for maior, é exterior, se for menor, ele é interior, certo? Então, é assim que a gente vai fazer. Então, um exemplo aqui para ver, ilustrar essa situação. Então, verifique a posição dos pontos M, N, P, a circunferência. X menos 3 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, igual a 8. Então, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro, eu vou explicar, tem duas maneiras de fazer isso. Um método, que é o método da distância, que eu tinha comentado com vocês, e um método que é um método mais prático, que sai mais rápido a resposta, mas eu vou ensinar os dois métodos para vocês, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? Identificar primeiro quem é o centro da circunferência e quem é o raio. O centro da circunferência, ó, é pegar os pontos aqui, ó, que faz parte da equação. O menos é da fórmula, então o x é só o 3. Aqui, como tem mais, tem um menos da fórmula e um menos que é do número. Então, para o y é menos 1. Se for positivo, a gente tem que pegar aqui o menos, porque daí ele fez jogo de sinal com o menos da fórmula, tá? E o raio ao quadrado é igual a 8. Então, significa que o nosso raio aqui vai ser raiz de 8, se for isolar. Raiz de 8, gente, é 2 raiz de 2, então é um número próximo de 3, tá? A gente já verifica.
Então, esse valor aqui eu já verifiquei, é 2,83 aproximadamente, tá? Então, um número bastante próximo do 3. E aí, a gente vai fazer o quê? Para verificar se os pontos pertencem ou não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver essa continha, calculando a distância. Eu vou calcular aqui, gente, de marrom mesmo, porque eu acho que fica mais visível na hora que a gente tá resolvendo, tá? Então, olha, então vai ficar, ó, distância do ponto M até o ponto central C. Então, a gente vai calcular essa distância. Fórmula da distância é a raiz, aí eu vou pegar o x de 1, vou pegar primeiro o x do C, tá? Então, vai ser o 3 menos o x do M, então, menos 1. Se eu inverter, tem problema? Não tem problema, o que vocês têm que manter é a uniformidade. Aqui eu peguei o x do C, então, agora, eu vou ter que pegar o y do C primeiro, tá? Então, assim, quem vem primeiro, as duas coordenadas tem que vir primeiro. Mas, assim, se eu pegar x do M primeiro, então, o y do M aqui também. Então, mas aí o resultado dá o mesmo, independente de quem vem na frente, tá? Então, ó, x do C menos o x do M, y do C menos o y do M, que é o 2. E vou calcular essa distância. 3 menos 1 é 2. Menos 1 menos 2 é 3. Resolvendo isso, vai dar raiz de 4 mais 9. Raiz de 4 mais 9 é raiz de 13. Então, a distância do ponto M até o ponto C é raiz de 13. A gente tinha lá que o raio é raiz de 8. Raiz de 13 é maior do que raiz de 8. Então, significa que o ponto M é exterior. Por quê? Porque a distância de M a C é maior do que o raio, certo? Então, essa é a primeira análise que a gente faz, tá? Então, esse foi o cálculo para um dos pontos. A gente precisa verificar agora os outros dois pontos de análise que ele deu. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês o método prático. Como que é o método prático? Como que a gente resolve isso de maneira mais rápida? Aí, a gente faz o seguinte, a gente vai pegar o ponto, substituir na equação, tá? Então, olha, no lugar desse x e desse y, a gente substitui o ponto de análise. Então, eu vou repetir aqui a equação. Então, esse aqui é uma outra maneira de resolver, tá, povo? Então, vai ficar x, o x, no caso, aqui é o x do M. Eu vou reescrever aqui, ó, x do M, que é o ponto que a gente está analisando, y do M, que é o ponto que a gente está analisando, igual a 8. X do M vale 1. X é menos 3, né? Y do M vale 2. Isso daqui vai dar menos 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. Vai dar 4 mais 9 igual a 8, que é 13 igual a 8. Então, olha, cheguei em uma operação aqui, uma comparação entre as duas, que não é verdade. Na verdade, isso daqui, eles são diferentes. E além deles ser diferentes, o 13 é maior que o 8. Então, significa que o ponto, quando o resultado aqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão. Quando o resultado do lado esquerdo, ele for maior que é o raio ao quadrado, que é o valor do 8, significa que o ponto é externo, tá? Então, chegou em algo que é maior, ponto exterior. Então, assim, é uma maneira mais prática. Na verdade, a ideia é bem semelhante. É o cálculo da distância, porque aqui a fórmula da circunferência, ele vem da fórmula da distância. Só que a gente já vai de uma maneira direta, sem precisar usar a raiz. Mas, assim, mas a ideia, sim, é bastante semelhante. Então, a maioria das pessoas acham esse daqui mais simples, porque não precisa lembrar da fórmula da distância.
É só substituir os pontos aqui no valor da equação. Mas vocês podem fazer de qualquer uma das duas maneiras, tá? Eu acho que dessa primeira maneira, a gente consegue entender bem essa questão da distância, que eu tô comparando a distância de um ponto ao outro e com a distância do raio. Aqui não fica meio vago essa comparação. A gente só chega aqui que se o ponto pertence se eu chegar numa igualdade. Se eu não chegar numa igualdade, aqui quer dizer que o ponto ou é externo ou é interno. Se for aqui eu obter um resultado maior, ele é externo. Se eu chegar no resultado menor, ele é interno. Então, essa análise fica meio mais abstrata do que essa, do que a gente tem a ideia do conceito de distância. Mas vocês podem fazer de qualquer maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou fazer mais um de cada, tá, gente? Então, o ponto N, eu vou usar a maneira da distância, porque tem mais 2 pontos pra gente calcular. Eu vou usar a fórmula da distância pra gente ver. E o ponto P, eu vou fazer a fórmula da forma alternativa. Então, essa aqui é uma maneira alternativa, tá? Que daí vocês fixam as duas coisas, né? Tipo, não lembrei da fórmula, faz a maneira alternativa que dá certo também, tá bom? Então, vamos lá. Ponto N. Ponto N vai ser N1 e 1, e a circunferência eu vou reescrever aqui, tá, gente? A circunferência é x menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 8. Quero saber se o ponto, ele pertence a interno ou externo à circunferência. Então, o que a gente vai fazer? Vou usar o método prático. Substitui na circunferência. 1 menos 3 ao quadrado, mais 1 mais 1 ao quadrado, igual a 8. 1 menos 3 é menos 2. 1 mais 1 é 2. Aqui vai dar 4, mais 4 igual a 8. 8 igual a 8. Cheguei numa igualdade. Cheguei numa igualdade significa que o ponto é pertencente. Pertencente à circunferência. Certo? Então, é uma maneira, dessa forma, desse método alternativo, eu acho mais rápido de calcular, tá? Mas, assim, qual deles é a melhor maneira, vai de cada um. A melhor maneira é sempre aquela que você consegue entender o que você está fazendo. Então, às vezes, vale a pena você fazer um caminho mais longo, mas que você entenda o que você está fazendo, do que pegar um caminho mais curto sem entender o que está fazendo, tá? Então, tenta entender, qual você entender, faz aquele que você achar mais compreensível, tá bom? Ponto, não é ponto Q, gente, o nome do ponto é ponto P. Ponto P, 3 e 1. Então, vou fazer agora pela fórmula da distância. Então, eu vou calcular a distância do ponto P ao C. Vai ser a raiz do x do ponto C, o ponto C é 3, o x do P também é 3. O y do C é menos 1. E o y do ponto P é 1. E vou calcular essa fórmula aqui. Então, olha. 3 menos 3 vai dar 0. 1 menos 1 é menos 2. Resolve os números ao quadrado. Vai ficar 0 mais 4. Vai ficar raiz de 4. Raiz de 4 vale 2. Então, a distância do ponto P ao ponto central vale 2. Lembra que a gente tinha visto que o raio era a raiz de 8? Ou que o raio era 2,83 aproximadamente? Então, esse valor que a gente encontrou aqui, ele é menor. Então, significa que o ponto P é interior. Porque deu uma distância menor do que o raio. Ele é interior à circunferência, que tem o nome de lambda, tá? Então, gente, a ideia é essa. A gente pega ou substitui o ponto na fórmula e faz essa comparação, se aqui eu obtive um resultado igual, maior ou menor. Ou eu calculo a distância
e comparo essa distância com o valor do raio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Então, para verificar essa questão de posição entre ponto e circunferência, a ideia basicamente é essa, tá? A gente vai ver mais alguns exemplos só para fixar melhor esse conceito. E a circunferência. Então, gente, vamos ver aqui a posição entre os pontos P, Q e R em relação à circunferência. Nesse exemplo, a equação da circunferência não está no formato que a gente tinha anterior, que era a forma reduzida. Mas é possível também encontrar quem é o x do centro e quem é o y do centro. Então, o x do centro vai ser quem? O carinha que está aqui na frente do x, dividido por menos 2. Faz regrinha de sinal, vai ficar positivo. 4 por 2, 2. Y do centro, a gente vai pegar o carinha que está na frente do y e dividir por menos 2. Faz regrinha de sinal, fica positivo. Divide e vai dar 5. Então, as coordenadas do ponto do central é 2 e 5. E a gente pode encontrar o raio também. O raio, quem que vai ser? Vai ser a raiz das coordenadas ao quadrado menos o valor da equação, né? Então, vai ficar, ó, 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos o d, que vale 20. Então, resolvendo, vai ficar 4 mais 25 menos 20. 25 menos 20 dá 5. 4 mais 5 dá 9. Raiz de 9. Então, o raio vale 3. Então, encontramos quem é o raio, encontramos o ponto central e agora a gente pode começar a nossa análise. Então, calculando a distância. Então, verificando lá pela fórmula da distância o ponto P. Distância do ponto P ao centro vai ser quem? Vai ser o x do centro, que é 2, menos o x do ponto, que é 1, elevado ao quadrado. O y do centro, que é 5, menos da fórmula, com o menos do número, 2, que é o valor do y do ponto, elevado ao quadrado. Calcula lá, distância do ponto P ao ponto C. 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado. 5 menos 2 vai ficar 5 mais 2. 5 mais 2 é 7 ao quadrado. Então, a distância do ponto P ao ponto C é 1 mais 49, que é raiz de 50. Beleza. Se fosse raiz de 49, raiz de 49 é 7. Então, raiz de 50 é um pouquinho maior do que 7. Então, a gente vê que um número que é maior do que 7, obviamente, ele é maior do que o 3. Então, a gente já consegue concluir que o ponto P, ele é exterior. Exterior, porque raiz de 50, que é a distância do ponto P ao C, é maior do que 3. Certo? Beleza. Os outros dois pontos eu vou fazer da maneira simplificada. Quando a equação da circunferência estiver nesse formato, gente, é mais simples fazer pelo método anterior, o método alternativo, porque aí eu não preciso nem encontrar o x do centro e nem encontrar o raio para comparar. Então, essa é a vantagem. Tipo, na fórmula da equação reduzida, o raio e o valor do centro, ele é meio que óbvio, né? Então, a gente bate o olho na equação e sabe quem que é o centro, quem que é o raio. Aqui, como a gente tem que fazer as continhas para descobrir quem que é o centro, quem que é o raio, então, a gente economiza se usar o método alternativo, tá bom? Economiza tempo, né? Então, a gente vai tentar fazer aqui esses outros dois pontos. Então, o ponto Q, que é menos 1 e 5. E o ponto R, que é 0 e 3. E a gente vai usar essa equação aqui, ó. X² y² menos 4x
menos 10y mais 20 igual a zero, tá? Então, a gente vai substituir cada um desses pontos na circunferência e analisar esses dois pontos restantes. Se quiser fazer pela fórmula anterior, que é a fórmula da distância, não tem problema nenhum. Faz pela fórmula da distância, a gente já tinha calculado mesmo o centro e o raio, então dava para continuar fazendo desse jeito. Mas eu quero ilustrar como que é da outra maneira, quando a equação está na forma geral, tá? Então, vai ficar, ó, para o ponto Q, né? Então, para o ponto Q. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, menos 10, que multiplica 5, mais 20, igual a zero. Então, vai ficar 1 mais 25, mais 4, menos 50, mais 20, igual a zero. Juntando aqui os números, aqui eu vou ter 1 mais 25 dá 26. 26 mais 4 dá 30. 30 mais 20 dá 50. 50 menos 50 dá zero. Cheguei em uma igualdade. Se eu cheguei numa igualdade, significa o quê? Que o Q, ele pertence à circunferência. Então, pertence à lambda. Esse aqui, para quem não lembra, gente, é o símbolo de portanto. Significa, portanto, que pertence à circunferência. Tá? Próximo ponto. Ponto P. Ponto P não, ponto R. Então, mesma ideia. Vai ficar 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, só substitui. No lugar do x, coloca o 0. No lugar do y, coloca 3, tá? 4 vezes 0. 10 vezes 3, mais 20 igual a zero. 0, 9, 4 vezes 0 é 0, 30 negativo, mais 20 igual a zero. Aqui eu vou ter 9, o zero não vou acrescentar e nem tirar nada da nossa vida. Então, 9 mais 20, 29. 29 menos 30, eu paguei o que eu estava devendo e continuei devendo 1. O que aconteceu? O menos 1, ele não é igual. Então, a gente não chegou numa coisa que é verdadeira. Então, significa que o ponto, ele não pertence à circunferência. Mas esse menos 1, ele é menor que o zero. Se ele é um número menor que o zero, significa que o ponto R, ele é interior à circunferência. A circunferência lambda. Certo? Então, gente, esse é mais um exemplo de como proceder. Então, qual a alternativa que vocês vão fazer? Tanto faz, vocês podem fazer essa daqui, que daí só encontrando o centro e o raio, vocês podem usar a fórmula da distância para os 3 pontos. Ou, se vocês não quiserem encontrar quem é o centro e quem é o raio, vocês podem fazer direto essa análise aqui. Uma outra maneira de resolver esses problemas, para dizer se o ponto é interno, pertencente ou não à equação, é fazer o gráfico. Se fazer o gráfico, vocês também conseguem responder a minha pergunta, tá bom? E aqui o último exemplo, que é quando eu não tenho uma das coordenadas, assim, eu não tenho valor numérico, eu tenho uma expressão ou uma incógnita para um dos pontos, tá? Então, eu tenho aqui um ponto P, uma equação lambda para a circunferência, e eu quero saber quem é o K desse ponto P, para que o P seja pertencente à circunferência. Aí, a mesma coisa, a gente pode usar a fórmula da distância, ou a gente pode usar a fórmula lá alternativa, de substituir o ponto na circunferência, tá? Aqui eu vou usar a fórmula alternativa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir nessa circunferência o valor do ponto P. Então, no lugar do x, a gente vai colocar 3. Então, 3 menos 3 ao quadrado. No lugar do y, a gente vai colocar k mais 1, que é a coordenada, que é isso tudo aqui inteiro ao y, tá? Esse aqui é o x, porque um ponto tem coordenada x e y. Apesar de estar uma expressão, ele é um valor único, ele é um valor numérico único. Então, tudo isso é o y, tá? Menos 4 ao quadrado é igual a 4. O que acontece aqui nessa primeira parte? Vai zerar. Então, 3 menos 3 é 0. E aqui vai ficar
K mais 1 menos 4. Então, K menos 3 ao quadrado igual a 4. O zero não vai acrescentar nada em nossa vida, né? E aí, a gente vai ficar com essa expressão. K menos 3 ao quadrado igual a 4. Quando eu tenho aqui um quadrado, gente, esse quadrado vai para o outro lado em forma de raiz. Só que quando ele faz isso, eu tenho que considerar dois sinais. Eu tenho que considerar que esse número que está elevado ao quadrado, ele poderia ser tanto positivo quanto negativo. Então, por isso, ele vai no formato de raiz e eu considero esse aqui, esse mais ou menos. Na fórmula de Bhaskara, que vocês estão acostumados a usar, também tem isso. Sempre tem duas raízes, porque tem lá o mais ou menos. Sai dessa questão aqui, ó, que eu tenho um quadrado e ele foi para o outro lado no formato de raiz. Então, na hora de deduzir a fórmula, aparece esse mais ou menos. Então, sempre tem que lembrar disso, tá, povo? Então, assim, esse número aqui, ele pode ser positivo, que vai dar 4, e ele pode ser um número negativo, que elevado ao quadrado também dê 4, tá? Raiz de 4 é 2. Então, eu vou ter dois valores aqui para o K. Então, o K1, que vai ser o 2 positivo, o 3 vem para cá com o sinal trocado, né? E eu vou ter um K2, que é o 2 negativo, e o 3 vai para o lado de cá com o sinal trocado também, né? Então, são essas duas opções. Nesse primeiro caso, o K vale 5, e nesse segundo caso, o K vale 1, tá? Então, quem é o valor de K para que o ponto pertença à circunferência? O K tem que ser 5 ou tem que ser 1. Se o K for 5, eu vou ter um ponto P1, que vai ser 3 para x, 5. 5 mais 1 dá 6. Então, coordenadas do ponto P1 seria 6. E eu vou ter um ponto P2, que o 3 vai continuar igual. E aqui, o K2, ele é 1, né? Então, 1 mais 1 dá 2. Então, são esses dois pontos que vão pertencer à circunferência, tá? Eu posso até fazer aqui, gente, o gráfico para vocês verem essa situação. Como eu tenho lá já os valores das coordenadas, né? E o valor do raio, porque é uma equação reduzida. Então, olha, 3 e 4 é o valor das coordenadas do centro. 2, 3 e 4. Coordenadas do centro. O raio da circunferência é 2. Então, eu vou ter uma circunferência aqui, ó. Imagine que isso é uma circunferência. Tá. E aí, eu vou ter os pontos que pertencem que a gente encontrou. Quero pontos com coordenada x3 e que pertencem à circunferência. Então, seria esse ponto e esse ponto aqui. Vamos ver se bate com esse ponto que a gente tinha encontrado. Então, ó, 3 e 6. Então, 1, 2, 3, 4, que era a coordenada, né, do centro. 5, 6. E 3 para x. E a outra é a parte de baixo, ó. 4, 3, 2. Então, bate ali embaixo. Então, assim, como ali é uma coordenada no ponto que eu tenho que vale 3 aqui, e o 3, ele tá no ponto central, então, assim, eu vou ter sempre dois valores ali pro K, porque eu vou ter, seria bem na linha ali que onde passa no centro. Então, significa que nessa coordenada do centro, que eu tenho coordenada 3, eu vou ter dois pontos que pertencem, com coordenada x3, né? Eu vou ter um ponto aqui embaixo e um ponto aqui em cima, certo? Aí, com coordenada 3, também eu vou ter um monte de pontos dentro e um monte de opa, não é 3 aqui, que é 3, né? Um monte de pontinho que corre aqui dentro, um monte de pontinho que corre para fora, mas também que pertence mesmo, eu só vou ter esses dois pontos que tem x igual a 3, né? Tem para o x o valor 3. Certo, povo? Então, essa é a ideia. Então, assim, essa análise aqui eu só fiz para vocês enxergarem qual é a situação, né? Mas a ideia da resolução é essa daqui, tá? É para descobrir que ponto vocês podem recorrer à forma alternativa ou calcular também a distância. Se for calcular a distância, também dá certo, ok? Então,
Para essa aula é isso, espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai ver a próxima aula, as posições entre reta e circunferência, tá bom? Obrigada e tchau, tchau!